Se não houver ninguém contra, vamos gravar a nossa aulinha. Ok. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco outra vez. Como sabem, estamos a iniciar um grande projeto que é de formação de profissionais em língua portuguesa no estado, na Universidade de Los Andes, na sede de Mérida. Sabemos que a Universidade de Los Andes tem várias sedes e tem uma componente quase nacional, ou digamos regional, mas com influência a nível nacional da Venezuela. E que, como já vos tinha comentado em encontros passados, é uma universidade de importância e de prestígio na Venezuela e é por isso, entre outras razões, claro, que o Camões IP de Portugal e a ULA assinaram um protocolo de cooperação. Na aula passada nós vimos, retomamos, referenciamos novamente, refrescamos sobre a importância do que é a língua portuguesa na atualidade e também vimos sobre a importância dos sotaques, das variedades tanto regionais como nacionais da língua portuguesa, principalmente falando do Brasil e de Portugal. Nesse sentido também iniciamos o trabalho com o livro Português 21, da editorial portuguesa Lidel Edições Técnicas, que vai ser, digamos, o nosso complemento desde o âmbito do comunicativo. No entanto, antes de iniciarmos com a parte gramatical, nomeadamente, também eu queria falarmos da gramática da língua portuguesa, complementar com os estudos da gramática. Imagino que já na UPEL na ULA, já fizeram estudos mais ou menos pormenorizados durante o curso todo, desde o primeiro semestre. Já fizeram estudos pormenorizados ou em detalhe de gramática, não é? Tanto, imagino, que língua espanhola como das vossas línguas de estudo. Imagino que são inglês, francês, talvez haja algum interessado no alemão, mas imagino que vocês têm noções sobre gramática. Têm noções sobre gramática? Conhecem aspectos gramaticais? Têm domínio sobre a gramática em termos gerais, sobre a linguística? Sim? Podem confirmar pelo chat ou pelo WhatsApp? Espero que sim. Vou trocar aqui a luz, então vocês respondem. Conseguem ver a minha cara? Melhor, que das últimas vezes eu sabia que está um bocado escuro. Mas, ok, de qualquer forma vamos avançar. Vamos iniciar com a morfologia da língua portuguesa. A morfologia não leva aqui a mim. É o corretor que faz isso. Alfredo, como estás? Estou a ver a tua cara. Um prazer, professor. Muito bem. Sim, tu tens a roqueiro, tens um visual de roqueiro, sim senhor. Mérida é um estado de rock, isso já sei. Tenho grandes amigos. Lá, eu tinha um amigo que agora mora em Portugal, que era acho que um dos fundadores e o líder de uma banda meridenha de rock chamada, como é que ela se chama? Mas era um grupo muito, muito bom e eu conheci com ele. Como é que ela se chama? Desculpem, deslata. Isso acontece quando nós somos velhotes, como são viejos, não olvidan las cosas. Este Camacaro, meu, como é que se chama aquela banda? Vou ver aqui, só um momento. Não, não quero esquecer, eu sei que não é importante realmente, mas eu não quero esquecer. Vos Morados. Não é Vos Morados. Ok, eu agora digo, quando me lembrar digo. Tá bem? Mas eu conheço muito da movida Amigos.
Alfredo, do Rock. Enfim, Alfredo, tens alguma noção sobre a linguística? Conheces? Tensión Cero. O grupo chama-se Tensión Cero. Alfredo, não sei se conheces esse grupo. Alfredo? Estão aqui? Ah, ok. Sim, o grupo chama-se Tensión Cero. E eu conheço, já o grupo não existe, mas foi muito famoso lá em Mérida. E é por isso que eu sei que o rock lá é muito, muito forte. Então, pronto, não sei se vocês têm noção, Namilek e Alfredo têm noção sobre a linguística, mas basicamente para contar-vos que eh, a linguística é uma área de estudo muito importante para percebermos e trabalharmos com as línguas, tanto língua materna como língua estrangeira. Por quê? Porque isso nos permite perceber o funcionamento, ah, como é que funciona, como é que trabalha, como é que está estruturada uma língua em particular. E como sabemos, as línguas romances, as línguas originárias do latim, como é o caso do português, o caso do espanhol, francês, etc., são línguas que partilham raízes comuns, não é? Têm aspectos que são comuns e claramente também têm aspectos diferenciantes entre eles. Digo isto porque é sempre bom ter como referência, em primeiro lugar, a nossa própria língua materna e também ter como referência o que nós aprendemos e estudamos sobre outras línguas. Imagino que vocês, no caso do inglês, francês, alemão, não sei se há alguém aqui de italiano, e na própria língua espanhola, por exemplo, na Escola de Idiomas Modernos, ao saber, é obrigatório eh, ver língua espanhola. Então, por isso, imagino que vocês lá na aula, na Escola de Idiomas, também estudam o espanhol, então é por isso que eu digo que incluo a língua materna nesse domínio. Avanço aqui. E a pergunta que eu faço é, se vocês conseguirem responder, quer pelo WhatsApp, quer pelo chat daqui, o que é a morfologia? Se alguém quer opinar, participar, dizer o que é a morfologia? O que é que consiste, o que é que se trata? Sim? Estão aqui? Pessoal, vocês me ouvem? Estão aqui comigo? Estão me acompanhar? Me escutam? Vamos ver se... Ah, ok. Uhum. Sim e não. Morfología, el estudio de las palabras, su composición, reglas, el estudio de las palabras. Mas atenção com o termo morfologia, porque então, se a morfologia estuda as palavras, então o que é que faz a filologia? O que é que faz então a filologia? Qual é a diferença? Vamos ver assim. A palavra morfologia está dividida em duas partes. Por um lado, tem a palavra, a parte chamada morfo, que quer dizer forma.
Elogia quer dizer estudo, não é? Então, conclusão que podemos retirar do significado de cada radical, de cada elemento, seria morfologia, estudo da forma. Neste caso, das palavras. Mas a morfologia, por exemplo, também é usada, o termo morfologia, para falar das montanhas, dos relevos. Também é usado para falar de órgãos. Os médicos na medicina, os médicos usam a palavra morfologia dos órgãos, morfologia do, não sei, qualquer elemento, não é? De um organismo celular, morfologia, por exemplo. Morfologia, a forma. Qual é a sua forma? Como é a sua forma? Como está estruturado? Que elementos determinam essa forma? No nosso caso, no caso que nos compete, tem a ver com aspectos linguísticos, não é? De palavras. Então, a partir daí, tiramos uma conclusão e podemos ver o seguinte. A morfologia trata do estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras, neste caso, da língua portuguesa. É o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras. Estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes de palavras, diferentemente da sintaxe, não é? Porque a sintaxe refere a como essas palavras se relacionam e a sintaxe refere, nomeadamente ou especificamente, às funções que cumprem essas palavras, não é? Uma coisa é ser e outra coisa é ter função de. Está entendido? Uma coisa é ser e outra coisa é ter função de. São elementos totalmente diferentes. E é bom termos clareza nisso. Ter aquilo muito claro na cabeça. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ser advogado, mas trabalho como gerente numa empresa, administrador de uma empresa familiar, por exemplo. Então, eu sou advogado, é a minha condição, o meu curso, a minha característica inerente, mas cumpro funções de, ok? Também, por exemplo, nas línguas acontece muito elementos, não sei se chamar intrusivos, mas pessoas, por exemplo, no caso de português, nas décadas passadas havia muitas pessoas que se dedicavam ao ensino de português, mas eram administradores, advogados, ou professores de outras áreas, etc. Mas como sabiam falar uma língua, ou neste caso a língua portuguesa, então dedicavam-se a dar aulas de português, mas eles estavam formados noutras áreas do conhecimento. Tá bem? Então, uma coisa, em resumo, uma coisa é ser e outra coisa é ter função de. Tá? Escrever no chat. Entendo. Muito bem, Alfredo, obrigado. E, como vimos, ou como percebemos, a morfologia e a sintaxe são, digamos, áreas ou níveis da língua, que trabalham muito de perto, muito próximos. Ok? Então, e a sintaxe, pelo seu lado, trata do estudo das funções das palavras na oração. Ok? Ora, é importante, desde o ponto de vista morfológico, falar da quantidade ou os tipos de palavras, que ao todo são 10 classes: substantivo, adjetivos, artigos, que acompanham substantivos definindo ou definindo-os, numerais, que são usados para quantificar e posicionar, os pronomes, que substituem ou acompanham termos, é por isso que pro quer dizer em lugar de, em lugar de. E os verbos, que são palavras que materializam ações, estados ou fenômenos.
Também temos advérbios que eles fornecem, otorgam ou dão às circunstâncias. Por exemplo, quando eu digo, não é igual dizer eu falo alemão a dizer falo alemão muito bem. Ou falo alemão fluentemente. Não é igual. Estou a dar uma outra informação adicional que é muito importante. Não é igual falar ou fazer uma atividade que fazer muito bem ou fluentemente. Está bem? Também temos as interjeições, que são aquelas palavras que isoladamente, gramaticalmente, não têm um significado. Elas vão ter um significado a partir de um certo contexto e que esse contexto vai permitir perceber ou expressar determinadas sensações humanas. Por exemplo, quando dizemos em espanhol, cónchale, náguara, não sei expressões de Mérida. Aqui no centro da Venezuela dizem náguara. E um náguara pode ser surpresa, pode ser decepção, pode ser raiva, pode ser desilusão, pode expressar inúmera quantidade de sentimentos. É incrível a quantidade de sentimentos que podemos transmitir apenas com um náguara. Não sei realmente se em Mérida há alguma expressão desse tipo, que seja o equivalente ao náguara. Por exemplo, não sei, digo eu, não me lembro do meu tempo de Mérida de uma expressão equivalente. Vocês conhecem alguma? Não? Não sei se estão a ouvir. Aham. Ok. Sim, por exemplo, mas é mais tátil. O epu, sabem? O epu é mais de tática, acho eu. Uhum. Acho que, digamos, para a proximidade com a Colômbia. Também temos conjunções, que são as palavras que vão ser utilizadas para unir outras palavras e orações, produzindo relações de coordenação ou de subordinação, que são relações que há duas palavras entre segmentos, por exemplo, entre orações, e as preposições, que são palavras que conectam termos, não é? E desses 10 tipos de palavras, temos que as primeiras 6 tipos de palavras, elas são variáveis, porque elas vão mudar as suas formas, isto é, podem variar em gênero e em número, segundo o contexto, o uso, etc. Mas há outras que não variam, como as preposições. As preposições variam por contrações, mas não variam nem em gênero nem em número. Em alguns casos, se mantêm intactas. Okay? Vamos falar hoje apenas desse primeiro grupo. Vocês têm alguma pergunta? Quer na Milek, quer Alfredo? Para ver. Podem escrever pelo chat e eu espero, não se preocupem. Se tem alguma pergunta. É importante para mim que vocês me digam se há alguma pergunta ou não, para poder, digamos, avançar e todos estar com clareza do que estamos a fazer. Neste momento não. Obrigado, Alfredo. Pronto. Sendo assim, vamos começar pelo primeiro tipo de palavras, que são substantivos, ou em português, classicamente chamados nomes. Nomes são
palavras que desinam entes, que referem a entes, quer coisas, quer pessoas, quer animais, quer ideias ou abstrações, conceitos, etc. Locações também. No caso de pessoas, por exemplo, exemplos de nomes: Manuel, José, Horácio, Paio, Camponês. No caso de animais, como gato, boi, cavalo, jumento. No caso de coisas, por exemplo, Lisboa, cidade, Rio, Douro, Pereira, Jardim, Carro, Água, Chuva, barco e livro. Okay? Os substantivos também se referem ou podem referir a qualidades, como por exemplo valentia e bondade. Também referem a estados, como espanto, alegria e tristeza. Atos ou ações, como degelo, destruição, trabalho, vindima. Eu vou pedir aqui que, por favor, neste exercício, vamos fazer com calma, não se preocupem. Aqui vamos ver o seguinte: vamos tentar identificar nomes ou substantivos. Eu vou ler. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isto com um freguês. Um freguês, uma pessoa que é constante, que é, como dizer, um parroquiano. Uma pessoa que partilha com outra constantemente. É assíduo. Então, eu vou pedir que aí, por favor, identifiquem e escrevam no chat nomes que aparecem nesse diálogo. Ok, a professora, a gente, a escola, péssimo, péssimo aí seria um nome, porque é uma qualificação dada ao coleguinha da Mafalda, acho que é Mafalda. A gente vai todo o dia, dia é um nome, eu é um pronome, então não dá. Freguês, exatamente, um parroquiano, e que corresponde à divisão administrativa comum, por exemplo, que nós usamos em Portugal, as freguesias. Freguesias. Uhum. Muito bem. Namilé, qual é a tua proposta? Estás a ouvir? Namilé. Eu gostava tanto que a Namilé. A Namilé foi aquele de freguês. Pois. Desculpa, Namilé, não te tinha ouvido. Não tinha visto, não tinha lido o nome. Então, os substantivos podem ser, ou nomes, podem ser próprios, comuns, concretos, abstratos, coletivos, etc. Vamos começar com os adjetivos, que seria um segundo tipo de palavra. São palavras cuja significação se junta à dos substantivos para os qualificar ou para indicar os estados das pessoas, das coisas ou dos animais significados por substantivos, e estes chamam adjetivos, ou simplesmente adjetivos. Por exemplo, bonito, diligente, estreita, verde, diversa, branca, azul, assim sentado, pequeno, novo, nova, manso, pintado, choca e velho.
Eu aqui vou pedir que vocês me digam 5 adjetivos sobre a vossa cidade. Sei que o Alfredo está em Mérida, a capital do estado de Mérida, e a Nemilek está em São Juan. Vocês podem dar 5 adjetivos que qualifiquem ou caracterizem a vossa cidade, por favor. É favor escrever pelo chat. Sim? Não te preocupes, mas há algumas que são comuns para espanhol, se dizerem em espanhol, aí tentamos arranjar ou levar para o português. Tente escrever e se estiverem erradas, eu arranjo. Como van? ¿Va bien? Não necessariamente. Pode ser, por exemplo, para mim, Mérida é uma cidade bonita, espetacular, interessante, cativante, eh, relaxante, tranquila. Tranquila porque sou turista. Percebes? Agora, tenta dizer 5 adjetivos sobre a tua cidade.
Pessoal, como estão? Uhum. Ok, ótimo, Alfredo. Milek, e tu? Milek? Acho que o Milek consegue. Ok, Milek, estás por aí? Então, nesse sentido, nós podemos, por exemplo, falar aqui, por exemplo, o Cascão pegou a minha melancia com as mãos sujas. Valente. Ok. O Cascão pegou a minha melancia com as mãos sujas. Vamos ver se conseguem reconhecer aí nomes e adjetivos. Pode ser? Sim. Em gênero e número. Ok. Cascão, melancia, este foi o inglês. Ah, o Alfredo. Nomes, cascão, melancia, adjetivos sujos. Ok. Uhum. Cascão pegou com as mãos sujas. Esses são exemplos de adjetivos. E os artigos definidos em primeira instância são, são palavras, um tipo de palavras que acompanha, que quando estão colocadas antes de substantivos, mostram a que nos referimos a determinada pessoa, determinada coisa, determinado animal, e, portanto, assume o nome de artigos definidos. E em português, com diferença do espanhol da Venezuela, nós usamos frequentemente o artigo definido. Se nós traduzirmos literalmente, seria el Antonio y la María. Mas no espanhol da Venezuela, não usamos o artigo definido, acompanhado do nome próprio. Mas sim dizemos la mesa, el carro, mas para nomes, não. Quando usamos, é com o interesse de ser despectivo, com a intenção de ser despectivo. Estou a ver que, estoy viendo que en la cuadra al lado se fue la luz. Probablemente en un rato
Nos quitan la luz a nosotros también aquí, ¿no? No le pasa a ustedes nada más. Aquí en Maracay también pasa con bastante frecuencia. Então, os artigos definidos podem ser quatro, se dividirmos isoladamente ou aisladamente. Vamos ver o exemplo. O Antônio e a Maria estão na sala. O Antônio e a Maria estão na sala. Isto o que é que significa? Que seria o Antônio, quer dizer Antônio, e Maria estão na sala. Estão na sala. O banco tem a perna quebrada. Aí o artigo, a perna quebrada. Mas também temos artigos singulares e plurais. Também temos, tanto masculino como feminino. Os bois e as ovelhas andam a pastar. Os bois e as ovelhas andam a pastar. Os bois e as ovelhas andam a pastar. Que tal? Há perguntas? Ok, Alfredo, obrigado. Agradeço muito a tua resposta. Não sujas. Uhum. Eu vou ver o que mais há. Ah, e por outro lado temos os artigos indefinidos, que são, nomeadamente, uma, uns e umas, e quando estão colocadas antes de substantivos, mostra, referimos a uma pessoa, coisa, um animal, indeterminado. E é por isso que eles assumem o nome de artigos indefinidos. Um rapazinho, uma linda pedra preciosa, uns pequenitos que brincavam, uns bois que pastavam e umas perdizes que levantaram voo. Aí não há definição, não disseram qual é especificamente o rapazinho, qual é a linda pedra preciosa, não especifica e, portanto, é mais... não escuta nada. Cá estou. Aqui estou. Agora escreve outra vez e já ouves. Não me lembro, vou escrever se já escutas. Por favor. Ok? Então, por um lado temos os artigos indefinidos e por outro os definidos. Os definidos, como já vimos, são aqueles que são o, a, os, as, isto é, formas tanto de gênero masculino e feminino como singular plural, e também temos os indefinidos, que são, nomeadamente, uma, uns, umas. Este não vamos ver agora, os numerais. Podemos já para depois, para não avançarmos tanto e para dar tempo para assimilarmos melhor este trabalho, estes temas. Está bem? Ora, portanto, eu queria marcar isto porque devemos esclarecer, devemos já ter conhecimento desses pormenores, dessa informação, para poder avançar no seguinte, que é por exemplo, aqui, quando nós, na última aula, na quinta passada, nós tivemos este encontro e vimos pronto, que há algumas palavras que talvez são desconhecidas, por exemplo, nestes diálogos que nós vimos inicialmente, vejam bem. Neste primeiro diálogo, reparem que o Pablo, o personagem do primeiro diálogo, diz só o Pablo. Só o Pablo. Só o Pablo. Está bem? E aqui neste diálogo aparece também tanto nomes como adjetivos e artigos. Não é? Entre outras palavras, claramente. Também há outro tipo de palavra.
só o Pablo, e o Pablo é o nome e o artigo definido é o, é masculino singular, e também há outras palavras, outros nomes, como Ana, Madrid, Lisboa, está bem? E há também adjetivos como espanhola, portuguesa, espanhol, são, digamos, adjetivos, porque são características sobre um nome. Neste caso, é uma característica que expressa a origem ou nacionalidade. Está bem? Vamos ouvir estes diálogos para retomar. Porque esta máquina falha. Espera. Alfredo, estás aí? A Nemilek está a comentar no WhatsApp que ela não conseguiu, ela ficou parada eh, no exercício do cascão, pegou a minha melancia com as mãos sujas. Ela ficou aí. Tu estás a ter dificuldades com a internet, não é? E eu vou perder aqui também a conexão. Porque quando falhar a luz, a eletricidade, perdão, há problemas também com a internet aqui também. Então vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte, viu? Alfredo, tu consegues continuar um bocadinho, mais um bocadinho, depois eu paro e volto a gravar, mas eu sozinho, porque sei que isto vai dar barraca, isto vai cair em algum momento. Estás-me a ouvir, Alfredo? ¿Me estás escuchando? Alfredo, ¿me escuchas? Yamilet, ¿me escucha? Ah, Yamilet. Alfredo, ¿me escucha?
Alfredo, ¿me escucha? Ya lo escucho, profesor. Disculpe, es que se me fue el internet por un momento. ¿Crees que se vuelva ahí? Sí, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Alfredo, te propongo, porque sé que en el Milet tampoco nos está escuchando, estamos tú y yo nada más. ¿Te parece si grabo la clase y la pongo en YouTube? La grabo hoy y trato de ponérselas mañana en algún momento o esta misma noche en YouTube. ¿Te parece? Sí, sí, no hay problema, profesor. También puede servir, sí. Sí, porque fíjate, no están los compañeros, varios no están por trabajo y por otros compromisos, y ustedes que están, no sé, la conexión la verdad es que es complicada. Alfredo, yo tengo pendiente ir a Mérida, eh, no tengo fecha porque necesito permiso y orden de la embajada, de la coordinación, para ir hasta allá. ¿Usted estaría disponible para un encuentro presencial en la Liria o en el Consulado de Portugal en Mérida? Sí, sí, yo puedo y creo que solo es cuadrar un horario de ella. Ok. ¿Tú vives en qué parte de Mérida? Yo vivo en la Avenida Universidad, más abajo de la vuelta. Más abajo de la. De la vuelta. Ah, cierto. Tú Al- dijiste la otra vez. Sí, sí, cierto. Sí, Cierto. Por estar el ajá. Parque Beethoven, ¿no? Sí, sí, exacto. Ok, ok. Sí, sí, yo viví por ahí también. Arriba, más arriba en la vía ya, en la entradita, cuando está la parte que uno viene del páramo. Mira, mi conexión también está fallando. Ay, no, es terrible. Yo viví por allí cerca, entonces, nada, creo que la Liria te queda cerca, ¿no? Más o menos. Sí, es difícil así. ¿Me escuchas, Alfredo? Sí, sí, sí lo escucho, profesor. Un poco con mal internet, pero sí. Tranquilo, papá, entonces vamos a hacer así, vamos a parar aquí para, porque si vamos a estar hasta las 2 o 3 de la tarde y no vamos a avanzar mucho. Yo creo que es pertinente que entonces yo en algún momento del día, cuando estemos desocupados, yo grabe la clase, termine de dar la explicación y todo eso, y lo coloco en YouTube y les paso el enlace, ¿te parece? Ok. Eso no es muy complicado. Sí, exacto, Alfredo, gracias. Vamos a parar aquí porque está siendo bastante complicado que nos podamos conectar. Gracias, Alfredo, gracias, Emilek, y a todos cuando escuchen esta clase. Gracias por persistir, gracias por querer formarse. La verdad es que, bueno, son admirables sus esfuerzos. Estar en una situación complicada con la electricidad y el servicio de Internet. Yo admiro a la gente que se esfuerza como ustedes. Me parece genial. Y yo voy a acompañar ese deseo de aprender portugués. Bueno, nos vemos entonces y continúo esta tarde para poder montar la clase o hoy o puede ser mañana o incluso puede ser el sábado. Que termine de grabar varias partes. ¿Parece? Un abrazo para todos y bueno, ya regreso. Continuamos con la clase. Hasta ya.